Existem perguntas existenciais que nem mesmo a ciência conseguiu encontrar uma resposta exata, seja porque carecem de sentido ou porque a explicação ainda não foi encontrada. Mas e se eu te contar que a Bíblia já dá a resposta para todas elas, você acreditaria em mim? A verdade verdadeira é que a ciência é mutável e a Bíblia sempre foi a mesma. A ciência já errou e a Bíblia nunca errou. A verdadeira ciência descobre que a Bíblia realmente sempre esteve certa e a falsa ciência corre atrás do próprio rabo para tentar encontrar uma resposta diferente da Bíblia só para não ter que se dobrar ao verdadeiro Deus. Mas é aquilo, né? Há uns 200 anos atrás, Deus, através de Ellen White, falou que fumar fazia mal à saúde e todos os médicos, toda a ciência cismavam em falar que não, que fumar fazia bem. E hoje vemos que a ciência mudou e fala exatamente o que Deus já dizia lá atrás, mas infelizmente ainda tem muito dito cientista que prefere bater cabeça arrumando argumento falho para não ceder a dizer que a Bíblia tem razão. Por isso, hoje nós vamos ver 7 perguntas existenciais que aparentemente não possuem resposta, tendo as suas respostas sendo dadas através da Bíblia. Por isso, já deixa a sua inscrição, porque você é muito bem-vindo aqui no nosso Céu Estrelado. Primeira pergunta, o que acontece depois da morte? Já começamos com uma daquelas dúvidas cruéis, mas a Bíblia é clara. Depois da morte e até o momento em que Jesus volta, nada acontece, absolutamente nada. Jesus, em muitos momentos, como quando ele foi ressuscitar Lázaro ou então ressuscitar a menina Talita, ele deixou bem claro que a morte era como um sono, onde a consciência não existe. Eclesiastes 9:5 já declara, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles a sua recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Não existe ninguém, melhor, quase ninguém que tenha ido para o céu após ter morrido. Na verdade, quem saiu da terra para estar no céu estava vivo no momento em que foi levado. Enoque e Elias foram arrebatados em vida, pois a terra não era mais digna deles. Moisés e o próprio Jesus chegaram sim a morrer, mas em pouco tempo foram ressuscitados e foram levados vivos, bem vivos para o céu. Além desses, mais algumas pessoas foram sim ressuscitadas junto com Jesus após a ressurreição dele. Nós não sabemos quem foram, sabemos apenas que eram filhos e servos de Deus. Esses aí também foram levados para o céu depois da ressurreição como uma primícia dos salvos. Ou seja, eles foram algumas exceções dentro de um contexto específico. E todos eles que falamos aqui estão vivos. Então, após a morte, o corpo, na verdade, fica aguardando no pó da terra. E o espírito simplesmente some, ou seja, a consciência, o ser, a vida, as memórias, as coisas que a pessoa fazia, simplesmente sumiu. O espírito não vai para lugar algum e muito menos fica vagando por aí. Ele não atormenta ninguém e nem ajuda ninguém. Mas tem uma coisa sim que vai acontecer bem depois da morte e, consequentemente, na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 17, vai responder essa questão muito bem. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros povos, os povos pagãos que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus terá, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormem. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não predeceremos os que dormem, pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Próxima pergunta. Onde será que está Deus? Essa é uma questão que, mesmo com a resposta, o ser humano não vai conseguir entender. Uma das únicas 3 características que apenas Deus possui é a onipresença, ou seja, o poder, a possibilidade inentendível para nós de estar em todos os lugares. Salmos 139, 7 a 8 já dizia:
Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas sepulturas, lá também tu estás. Esse é um texto forte, mas que declara que Deus está em todos os lugares. E eu te entendo, isso não é algo que bate com o nosso entendimento limitado. O fato de a presença de Deus estar conosco em todos os lugares, mas de não poder ao mesmo tempo ver Ele. Isso é confuso para nós, que por nós mesmos não conseguimos separar a nossa presença da nossa aparência visível. Mas o que importa é que Ele está conosco, independentemente de como Ele faz isso. Ele está, e isso basta. Mas, se você quer saber onde está o trono dele, aí podemos dizer que é o local onde a Bíblia chama de terceiro céu. 2 Coríntios 12:2 nos conta: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Bom, uma janelinha aqui. Esse no corpo ou fora do corpo não quer dizer que o espírito saiu como uma fumacinha do corpo. Ou seja, esse texto não se contradiz com a explicação da pergunta anterior, quando eu disse que o espírito não ficava vagando e não ia para o céu também. Ele simplesmente para de existir, até segunda ordem. Mas sim, esse texto declara que a pessoa não sabia se o profeta foi realmente fazer uma visita ao terceiro céu, sendo levado como Jesus foi, como Moisés foi, como Elias foi corporalmente, ou se o profeta apenas recebeu uma visão do terceiro céu. Estamos entendidos até aqui, certo? Bom, o terceiro céu, ou o local onde fica o trono de Deus, fica depois do céu que podemos ver de noite. É assim, a nossa atmosfera, onde os aviões e os pássaros voam, onde tem o ar, por assim dizer, bom, esse seria o primeiro céu. Agora, o segundo céu seria onde o espaço sideral está, onde as estrelas, onde as galáxias estão, onde o Sol, onde o nosso planeta está. E o terceiro céu seria depois disso. Eu já contei onde fica o portão, o portal, a entrada desse terceiro céu num vídeo lá do canal, a Bíblia capítulo a capítulo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e depois que você acabar o vídeo, você vai poder lá ver. Porque eu sei que por enquanto você está duvidando que eu tenho essa resposta de onde fica Betelgeuse. Quero dizer, o portal da casa de Deus. Próxima pergunta. O céu e o inferno existem? Bom, nesse caso são duas perguntas. O céu, como acabamos de ver, o lugar onde fica o trono de Deus, existe. Mas lendo Apocalipse, sabemos que vamos passar apenas 1000 anos morando lá. Está duvidando? Então vai estudar Apocalipse. Larga de medo, larga de preguiça e vai estudar. Porque só depois desses 1000 anos a cidade, a Nova Jerusalém, em que vamos estar morando até então, vai descer do céu ataviado como a noiva do Cordeiro e vai ser posicionada aqui na terra, depois de a terra já ter sido renovada. E aí sim, moraremos eternamente aqui na Terra. Claro, poderemos visitar outros mundos, mas a gente já vai falar disso. Poderemos sim viajar pelas galáxias e estrelas, mas até mesmo o próprio Deus vai se mudar do terceiro céu e vai vir morar na Terra conosco. Ele vai transformar a Terra numa espécie de capital do universo. E esse será o nosso paraíso, o nosso céu. Então sim, o céu existe, ele vai existir aqui. Mas e quanto ao inferno? Bom, o inferno será exatamente o momento de renovação da terra. Isso mesmo, o inferno ele não é um local. O inferno ele será uma circunstância momentânea e não eterna. O que será eterno será os seus efeitos. Porém, Deus não é cruel para deixar as suas criaturas, embora corrompidas e não arrependidas, queimando e agonizando para sempre. Satanás não é o rei do inferno, enquanto Deus é o Deus do céu. Satanás, ele também vai ter o seu fim no inferno, que será o momento em que todos os ímpios, ou seja, todos os perdidos, estarão ressuscitados, porém não glorificados, e estarão vendo a Nova Jerusalém descendo do céu e receberão a última ordem de Satanás, a ordem de invadirem a cidade celestial com todos os seus santos. Mas isso obviamente não será concretizado. Nesse momento, sim, fogo do céu vai cair e vai consumir a todos os que não se arrependeram e que não tiveram uma vida verdadeira com Deus. E cada um vai sim queimar de acordo com a sua culpa. Satanás será o que mais receberá a punição.
Mas assim como todo o combustível que uma hora se finda e o fogo apaga, uma hora todo esse pecado e todas as pessoas que escolheram se agarrar ao pecado e não à salvação serão eliminados de vez. E com isso, todo o sofrimento do universo acabará para sempre. O resultado desse inferno será eterno. Essas pessoas que não seriam felizes no céu, no paraíso, por não terem nenhum outro local para irem, serão simplesmente deletadas, para que a justiça possa ser finalmente declarada e que o reino de paz e luz seja finalmente instaurado. Próxima. As pessoas podem ser apenas boas ou mais? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, ninguém pode ser bom. E sim, somente mal, na verdade. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça, marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, do 10 ao 18 já dizia isso. Mas e aí? Como que nós ficamos? Bom, não é preciso desesperar, porque nós não somos bons por natureza, mas Deus é bom, é perfeito por natureza. Então, em vez de tentarmos sermos bons por nós mesmos, poderíamos ler Mateus 11, 29, que diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontraram descanso para as suas almas. Nós não somos bons, mas podemos aprender de Cristo, de Deus, que é bom e perfeito. Podemos permitir que Ele tire de nós as nossas vestes sujas e nos cubra com o seu manto de justiça. E aí, por meio deles, seremos bons e seremos luz. Assim mesmo como o caderno do nosso papel estrelado nos lembra de ser. Se você ainda não garantiu o seu, corre em nosso papelestrelado.com.br para garantir o seu caderno Delight, ou seja, o caderno perfeito para ser o seu caderno de orações, de Bible Journal e etc. Sempre te lembrando, sempre mesmo, de ser luz. Bom, depois do merchan, podemos ir para a próxima questão. Qual o verdadeiro significado da arte? Bom, esse é fácil. Assim como tudo na vida, a verdadeira arte, assim como a verdadeira ciência, tem como significado declarar qual o verdadeiro caráter de Deus. Tem o dever de glorificar o nosso Deus. Sabemos que nem todo mundo chama de arte o que verdadeiramente é arte, mas José e Jesus eram carpinteiros. Cozinhar de forma saudável é uma arte útil. No Pentateuco, no momento em que Moisés recebe as instruções para a construção do tabernáculo, que por si só era uma imensa obra de arte, que revela em cada detalhe o caráter e a missão de Jesus, foi dado dons para certos homens, um de esculpir, o outro de bordar, outro para fabricar instrumentos musicais, tudo isso para louvar a Deus. Esse é o verdadeiro significado da arte. Próxima questão. Existe vida fora da Terra? Gente, pensa cá comigo. O que na definição é um ET? Seria um extraterrestre, certo? Ou seja, qualquer ser que venha de fora da Terra, que tenha surgido de fora da Terra, não é mesmo? Agora pensa bem. Jesus veio de onde? Deus mora onde? Os anjos vieram de onde? Ora, eles são de fora da Terra. Em sua essência, Deus e os anjos e os outros seres de outros mundos criados, como um estudo mais aprofundado de Jó 1, dos 6 ao 7, nos traz. Lá diz assim: ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. Satanás veio também de entre eles. O fato de existirem anjos nos mostra claramente que existe sim vida fora do planeta Terra. Nós não estamos sozinhos, mas não mesmo. E ao passo em que não estamos sozinhos, por termos anjos bons que vêm estar conosco, também, infelizmente, temos anjos maus que se corromperam junto com Satanás e que ficaram rodeando a terra, como o verso 7 de Jó 1 nos diz. Eles nos tentam para pecar, para que venhamos a perder a salvação junto com Satanás. Então sim,
vida fora da Terra, a Bíblia já nos dizia há muito tempo que existia, mas obviamente não são como os OVNIs e ETs como formas de répteis. Isso não passa de uma contrafação que o inimigo de Deus criou para distrair as pessoas da verdade. E outra, Satanás e seus anjos sabem se fazer de anjos de luz ou de qualquer outro ser para enganar as pessoas, para chamar a sua atenção. Então fiquem atentos, cada vez que vocês virem ou ouvirem que alguém viu ou que alguém filmou um OVNI, tenha certeza de que provavelmente essa pessoa viu sim alguma coisa, mas essa coisa foi Satanás usando os poderes que restam para ele para tirar o foco das pessoas da Bíblia. Por isso não se deixe enganar, porque se possível, ele enganaria até mesmo os eleitos. Não deixe então de se inscrever no canal e deixe a sua curtida e deixe o seu comentário. Que outra pergunta existencial você gostaria que fosse respondida à luz da Bíblia? No mais, fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo no seu coração e na sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau! Fala, papai!